Olá, irmãos, amigos. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Obrigado pela permissão de adentrar nos lares aí através da transmissão. Esperando ser uma bênção aí nesses dias de confinamento, com a mensagem sendo transmitida através do Face, do YouTube. Espero que possa estar alcançando cada um de vocês. Quero agradecer a Deus todos que estão me apoiando nesses dias. O pessoal da gravação, Giovanni, os meninos do som. Também as intérpretes, a irmã Rivaneide, a irmã Sádila e outras irmãs que têm dado, irmãos que têm dado esse apoio. Então, esta semana estou tratando do assunto sobre a Páscoa. E para chegar na Páscoa, estou mostrando algumas curiosidades e ensinos na história. É muito importante para entendermos. E hoje eu quero falar de Gênesis capítulo 4, sobre Caim e Abel. Eu quero ler o versículo do capítulo 4, versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui nós temos a primeira morte e assassinato de um ser humano. Ontem, na mensagem, nós mencionamos que a primeira morte foi um animal que Deus matou para cobrir Adão e Eva, derramamento de sangue. Aqui nós temos o primeiro assassinato vindo através de irmãos, briga entre família. Parece que a violência já era bem antiga, parece que essa rivalidade já é antiga com seres humanos. Mas vamos voltar para o versículo de número 1. Capítulo 4, verso 1, diz assim, E concedeu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Então, Deus criou Adão, Deus criou Eva. Deus agora permite ao ser humano este poder maravilhoso de gerar um novo ser, uma nova criatura. Deus criou os primeiros, Adão e Eva, e agora dá o poder a um homem e uma mulher de gerar um novo ser. Ontem, falando sobre Maria, a promessa de Gênesis 3,15 não teve contato de homem. Não podia ter contato de homem, porque era profecia, era promessa de Deus. Então seria concebido pelo Espírito Santo. Mas aqui nós encontramos a primeira gravidez. A Eva estava grávida e concebeu um filho chamado Caim. Também vimos ontem, no momento em que Deus dá o peso da sua palavra agora sobre Eva, mencionando que a mulher sofreria dores na hora do parto. E quanto Eva lembrou do pecado aqui nesse primeiro parto. Quanto ela lembrou
do erro que cometeu a ter dialogado com Satanás. Como Deus traz à memória estas coisas que praticamos, Deus mostrando a cada um de nós. Mas na sequência nasceu um outro garoto. Deus agora dá poder ao humano de gerar novos humanos. Verso de número 2, diz assim, ó: e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador na terra. Olhe, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador na terra. Passados-se aqueles dias, os dois apresentam uma oferta a Deus. Eles foram instruídos por Adão e por Eva, que deveriam trazer um sacrifício a Deus. Adão sabia, Eva também, que Deus sacrificou um animal para cobri-los. Senão eles iriam sofrer o dano da segunda morte, inferno. Então, o dano da primeira morte, a morte física, no sentido de morrer aqui nessa terra, e a segunda morte, quando você não tem a salvação, você vai para o inferno, está lá em Apocalipse. O dano da segunda morte. Adão e Eva, se eles não fossem cobertos com aquele animalzinho que Deus sacrificou, eles não teriam salvação. Então eles sofreriam o dano da segunda morte. Eles aprenderam com aquele sangue derramado. Agora eles ensinaram a Caim e a Abel. E de repente os dois trazem suas ofertas a Deus. O que aprendemos com esta lição? Estão comemorando Páscoa. Olhe, Páscoa é a morte do Cordeiro de Deus. É preciso entender o que é a morte do Cordeiro de Deus. Não se pode comemorar qualquer coisa. Não se deve ensinar às crianças algo errado. Ensina-se aí sobre coelhos, sobre ovos e tal. São coisas que não existem. Veremos até domingo. Caim e Abel, eles aprenderam com os pais. Só que Caim tentou apresentar a sua oferta a Deus da maneira que ele entendeu que deveria apresentar. E Abel apresentou uma oferta a Deus da maneira que ele aprendeu com o pai, com a mãe e da maneira bíblica. O que aconteceu quando ambos apresentaram suas ofertas? Eram ofertas. Ambos deram. Só que um Deus aceitou e o outro, a Bíblia diz que Deus rejeitou. Olhe, Deus é soberano. Ele pode aceitar ou rejeitar. Se você fizer da maneira bíblica, se você não mudar o que está na Bíblia, Deus vai aceitar. Se você mudar o que está nas Sagradas Escrituras, Deus vai rejeitar. Assim, irmãos, é tudo, em todos. O culto a Deus tem que ser da maneira que Deus orienta na Bíblia. As famílias cristãs devem viver da maneira que Deus orienta na Bíblia. Um confinamento na época de coronavírus deve ser da maneira que Deus orienta na Bíblia. Você está pensando que esse coronavírus está vindo aí e é algo que está acontecendo, Deus está no controle? É decreto divino. Deus está mandando. Deus mandou as pragas. Toda vez que o homem errou muito, Deus castigou. Deus está castigando o povo, mostrando grandes lições. Já tem uma série de mensagens prontas. Quando terminar essa quarentena, vou pregar as lições que o coronavírus deixou. Muitas lições. Então precisamos entender. Ambos ofereceram algo a Deus. Deus aceitou de um, de outro não. O que aconteceu quando ele rejeitou a oferta de Caim? E o porquê ele rejeitou a oferta de Caim? O que aconteceu quando ele rejeitou? Caim fechou o semblante, mudou. E por que ele rejeitou? Não era sacrifício com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Parecia anti-higiênica a oferta que Abel ia fazer, o sacrifício com sangue, veremos no decorrer da semana. Mas olhe, tem que ser da maneira bíblica. Você não pode ofertar ou levar a Deus da sua maneira. Tem que ser da maneira bíblica. De outra maneira, não pode. Se você tentar, vai dar errado. Olha só o versículo de número
4 e 5 e o 6. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Vou ler o versículo de número 7 também, ó. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus falou com Caim, mostrando: Caim, quem é você para se irar? Quem é você para me ensinar o que é certo ou o que é errado? Quem é você para dizer o que eu aceito ou não? O que está na minha palavra, se não for feito desta maneira, não será aceito, Caim. O homem não dê esta liberdade, essa capacidade ao homem. Ele tem um livre-arbítrio na sua escolha, nas suas decisões, só que tem as consequências das suas decisões. Se ele tomar as decisões certas, as decisões que estão na minha palavra, tem minha bênção. Se ele tomar as decisões erradas, ele pagará o preço, Caim. Você precisa entender. Caim ficou tão revoltado. Chamou o irmão, foram para o campo trabalhar. E Caim matou o irmão. Quando nós adoramos a Deus de maneira errada, o ódio começa a dominar o nosso coração. Nós começamos a nos afastar de Deus e podemos chegar a tomar atitudes horríveis. Sabe quando um casal chega ao ponto do divórcio? Não foi da noite para o dia. O casal chegou ao ponto do divórcio porque eles se distanciaram da Bíblia a tempo. Eles começaram a ofertar algo errado a Deus. Não ofertavam mais o seu tempo, não ofertavam mais sua dedicação ao estudo da Bíblia, não ofertavam mais o tempo um ao outro. Deus já não era prioridade mais na vida daquele casal. É o que leva a um divórcio. Não é da noite para o dia, ninguém me engana com isso. Mentira se alguém falar ocorreu ontem. Não ocorre da noite para o dia. Caim ficou revoltado com aquilo e olha, ele foi se distanciando, chegou ao ponto de matar o irmão. Fica próximo de Deus. Clama a ele: Deus, o que é que tu aceitas? Deus não precisa de nada. O que ele quer de nós é a obediência. Nem de nós mesmo ele precisa. O que ele quer de nós é a obediência. Vamos ser obedientes a Deus, fazer aquilo que é certo. Ele foi lá e matou o irmão. Deus aparece novamente na cena e Deus faz uma pergunta a Caim. Veja só, o versículo de número 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus não sabe todas as coisas? Por que ele perguntou a Caim? Veja a resposta de Caim: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Se Caim naquele momento reconhece: Deus, eu pequei. Lembra de Davi? Quando o profeta Natan diz a Davi, Davi, conta aquela história da ovelhinha, aquela história do viajante, diante do pecado dele, que ele tinha muitas ovelhas, que ele só tinha uma, e pegou e matou justo daquele que só tinha uma ovelhinha. Aí Davi ficou furioso: digno de morte seja e devolva quadruplicado. Aí o profeta Natan olha para ele e diz: é o Senhor. Foi tu, Davi. E Davi diz assim: ele não quis questionar. Ele podia mandar matar o profeta. Ele diz assim: pequei contra o Senhor. E Deus disse: esse eu posso usar. Era igual Pedro. Pedro errava tanto. Jesus mostrava o erro e Pedro: pequei de novo, Senhor. Eu acredito que Pedro chorava: Senhor, por que eu sou assim? Eu não mudo. Me ajuda, Senhor. E Deus foi moldando Pedro, transformou num diamante, numa joia preciosa. Com tantos erros da vida, Deus transformou Davi numa joia preciosa. Mas Caim não. Por que Caim não? Ele não reconheceu o erro. Se você reconhecer o erro, se você olhar para dentro de si, Deus começa a te usar. E você será uma grande bênção. Será bem diferente do que Deus tem feito hoje.
Olhe para dentro de si. Reconheça os seus erros. Caim não fez. Caim não aceitou. Olha o que Deus diz a Caim no próximo verso, o versículo de número 10. E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Versículo de número 11. E agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Maldito és tu, Caim, porque ele não aceitou quando Deus mostrou o erro a ele. Sabe quando você está na presença do Senhor, Ele vai te mostrar os erros. Para você ser uma bênção, um grande líder, bom pastor, missionário, deixa Deus te mostrar os erros e reconheça os erros. Você não pode ensinar Deus. Ninguém pode ensinar Deus. Você quer ver uma família andar bem? Reconheça os erros. Esposo, esposa, filhos. Você quer ver uma igreja andar bem? Reconheça os erros. Eu errei. Muda tudo. Você quer ver você ter uma boa Páscoa? Reconheça os erros. Você vai ver um pedaço do Calvário na sua casa. Você vai sentir ali a presença de Deus, aquela paz verdadeira. Reconheça os seus erros. Caim não reconheceu. Maldito. Triste fim deste homem, triste fim. Amanhã, mostrando na genealogia, nós estamos aqui aproximadamente no ano 130 da criação. Adão, na sequência, não é antes de Cristo, tá? É da criação. Então nós estamos dando uma sequência. Nós estamos aqui no começo, em torno do ano 30. Nós estamos aqui agora, o capítulo 4, ele mostra toda a genealogia de Caim. Caim, ele sai. Ele vai construir uma cidade. Olha o versículo de número 16. Caim parte, vai construir uma cidade. Ó. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Versículo de número 17. E conheceu Caim a sua mulher, e lhe concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Olha, edificar uma cidade, urbanizar um pedaço de terra não é fácil, não. Nós estamos aqui, sabe, na sequência? Segundo, primeiro filho, né? Adão, Caim. Nós estamos na segunda pessoa, na sequência. Então, imagina um homem desse ter uma sabedoria dessa. Eu não quero questionar nenhum professor, não. Eu escrevi nas minhas meditações, se você acompanhar lá, não estou ensinando a esses professores. Estou mostrando o que a Bíblia diz. Os professores falam sobre homens da caverna, homens que não sabiam, homens que não conheciam o fogo. Olhe, isso é mentira. Caim, ele já sabia urbanizar uma cidade. Imagina, que sabedoria tinha essas pessoas. Veja só a sequência da genealogia de Caim. O verso 17 fala sobre Enoque. O verso 18 diz assim, ó. E a Enoque nasceu Irade, e Irade nasceu Meujael. A intérprete vai sofrer um pouquinho agora para interpretar esses nomes. E aí de Meujael gerou Metusael, que gerou Lameque. Veja quem era Lameque agora. Verso 19 e 20. Tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. Já tinha gado naquela época. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos que tocam harpa e órgão. Já se tocava harpa e órgão. Na sequência dos filhos, quarta ou quinta geração de Adão. Pensa nisto. E versículo de número 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro.
e a irmã de Tubal, Caim, foi Noema. Olhe, um tocava instrumentos e ele construía instrumentos musicais. Gente, eu não sei nem tocar. Imagina você construir um instrumento musical, um órgão, uma harpa, uma flauta, você acertar o ponto daquelas notas. Isso na geração lá no passado que eles dizem que seriam homens da caverna. Quando ele fala aqui ó, de temperatura de cobre e ferro, temos uma empresa aqui, a Vale, aqui no Brasil, é a segunda do mundo. Ela tem tecnologia de derreter ferro, bronze, ela tem. Segunda do mundo. Para se conseguir isso aqui, precisa de uma tecnologia muito avançada. Precisa de uma temperatura bem elevada. Não é um fogo simples, não é uma fogueirinha de uma churrasqueira, não. Precisaria de algo bem elevado. Como é que dizem que eles não conheciam o fogo? Se ele era mestre em ferro e bronze. Cuidado com o que te ensinam. Se você gastar tempo nesse confinamento para estudar a Bíblia, você vai aprender muito. Nós estamos aqui numa sequência agora, no ano 200, no ano 300 aqui, depois de Adão. E aqui ele conta toda a genealogia de Adão, até o final do capítulo 4, que é o verso 26. No capítulo 5, entra a genealogia de Sete. Ali era Adão, Caim, porque ele matou Abel. Agora vai entrar a genealogia de Adão e Sete, tá bom? A genealogia de Sete é a genealogia do Cordeiro de Deus, que nós vamos ver agora nessa semana, a questão da Páscoa, que morreu o Cordeiro de Deus. A genealogia do Senhor Jesus está ali. O capítulo 5 fala de toda essa genealogia. O capítulo 5 também menciona que Adão teve filhos e filhas. Agora, vamos tentar seguir aqui, ó. Capítulo 5, verso de número 4, diz assim, ó. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Adão gerou Sete, mais 800 anos. Gerou filhos e filhas. No verso de número 7, do filho Sete, nasceu Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Que complicação com o número 7. Então nós temos agora Adão, Sete e Enos, tá bom? Ainda na sequência do capítulo 5, eu só vou citar agora, tá? No versículo de número 9 aparece Cainã. No ano que Cainã nasceu, é o ano 325. Ele é o quarto. Adão, Sete, Enos, Cainã. No ano 325. Agora eu vou citar o quinto. Está no versículo de número 12. Maalalel. Isso aqui é no ano 395 do nascimento de Adão, de Deus ali a sequência. Estou em fase de crescimento, tá? O ano mundi, tá? Não é o ano antes de Cristo, depois de Cristo, não. Estou dando a sequência do crescimento. Esse é o quinto, tá? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael. Agora vem o sexto, no versículo de número 15, que é Jered. No ano 460, você vai encontrar. E todos eles, você vai lendo que eles tiveram filhas e filhos. Como estava crescendo a geração no mundo. Você está pensando que era uma população pequena? Não! No dilúvio que nós vamos ver amanhã, era uma geração grande. Depois, no versículo 18, apareceu Enoque. Enoque foi no ano 622. Enoque foi o sétimo agora, de Adão para Enoque é o sétimo, tá bom? Depois de Enoque, agora vai aparecer o avô de Noé. No ano 687 aparece Matusalém, era o oitavo. Agora vai aparecer o pai de Noé, filho de Matusalém, que está no verso de número 25, no ano 874. Lameque, que é o pai de Noé. Agora nós vamos ler o versículo de número 29. O versículo de número 29 aparece Noé. Diz assim, ó: a quem chamou Noé, dizendo: esse nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Verso 30. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas.
Por que eu contei esse final dessa genealogia de Gênesis 4 e Gênesis 5? Gênesis 4, genealogia de Caim, uma geração. Gênesis 5, a genealogia de Sete, que é a do Senhor Jesus Cristo, tá? Que é a genealogia de Noé. Ó, quando Deus amaldiçoou, Caim tomou um rumo na vida. Para entender a Páscoa, nós precisamos entender a genealogia, coisa que os crentes não gostam muito de estudar. Eu gosto muito de estudar a genealogia. Aprendo demais com aqueles nomes com o parentesco deles. Ontem à noite nós falamos sobre Maria, Maria da tribo de Judá. Nós vamos ver isso no sábado, não, perdão, na quinta-feira nós vamos ver sobre a tribo de Judá, de onde eles vieram, os filhos de Jacó. Antes um pouquinho nós vamos ver sobre José. Tudo envolvendo a Páscoa. Quando nós chegarmos amanhã, tratarmos do assunto do capítulo 6 sobre o dilúvio, por que Deus mandou um dilúvio? Por que Deus fez isto? O texto vai falar sobre aqueles anjos que não são anjos, são pessoas. Ali não se trata de anjos, cuidado. Ali se trata de pessoas. Quem eram aquelas pessoas? Lembra de ontem da mensagem da semente, Gênesis 3,15? Haverá uma rivalidade das sementes, a semente de Caim com a semente de Sete. Há uma briga, uma rivalidade. E Deus destruiu toda a semente de Caim e deixou um remanescente da semente de Sete. Adão, Sete, Enos e assim até chegar Noé. Esta é a história da Páscoa. Esta é a verdadeira genealogia bíblica que nos mostra. Deus castiga quando o homem toma um rumo errado, como a humanidade toma um rumo errado. Deus está castigando neste momento com o coronavírus. Deus está mandando esta praga como coronavírus. Nas outras pragas que Deus mandou, todas eles tiraram lições. Nós precisamos tirar lições com o coronavírus. Agora não venha ninguém, por falta de conhecimento bíblico, dizer que não é o peso da mão de Deus. Deus está pesando sua mão contra essa humanidade. Nós crentes devemos orar, interceder, clamar pelo nosso povo, mas entender que Deus está pesando a mão. Provavelmente porque nós crentes estamos falhando com a pregação da mensagem do Senhor. Pense nisso. Que Deus vos abençoe. Obrigado, Pai, por mais esse dia, mais esta mensagem. Ajuda-nos, ó Deus, darmos o prosseguimento correto e glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Abençoa cada um, ó Deus, que está assim ouvindo, assistindo a mensagem do Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido. Eu te peço, no nome, no poder do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Certo